essa questão em relação à anistia. Nós que estamos aqui em Brasília, estamos vendo esse assunto ser falado cada vez mais e com tranquilidade por parte desses aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que hoje teve uma coletiva ali falando, pedindo novamente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e o tema da anistia voltou a ser colocado. Você acha que pode ter alguma materialidade que um projeto como esse avance no Congresso Nacional, Edilene? Acredito que não. Acredito que essa seja mais um capítulo da guerra de narrativas. Não é uma pauta que possa caminhar a ponto de ser aprovada em seu último momento, mas sim ela alimenta um pouco o debate na Câmara dos Deputados, no Parlamento. E ela segue viva porque esse é um mote da direita. Aqueles que não tratarem desse assunto, que não defenderem os que foram às ruas no 8 de janeiro, também não conseguem manter viva a sua base. Então, esse é um discurso do bolsonarismo. Não me assusta o fato de Tarcísio de Freitas também ter feito essa defesa, porque esses são os eleitores da direita para 2026, agora para as eleições de 2024. Então, esse é um assunto que ficará com a chama acesa nos próximos meses e também nos próximos anos. Não que quem defenda, de fato, acredite que essa pauta possa se materializar, mas esse é um discurso que muitos daqueles que estavam revoltados com o resultado das eleições em 2018, essas pessoas de fato acham que era uma revolta, que tinha gente que tinha que ir, que alguns apenas quebraram. Então, isso encontra ali um espaço para crescer e encontra um suporte eleitoral. Então, esse é um discurso que vai ser feito pelos próximos meses e próximos anos, e não me assusta que ele seja feito, mesmo por pessoas que não acreditem que ele não vá adiante. Pois é. O Rodrigo sabe que o termo remédio, quando se usa no direito, é remédio constitucional, é usado isso. Mas aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, Rodrigo. O Tarcísio diz o seguinte: a anistia é um remédio político. O Congresso pode nos dar este remédio político. Nós merecemos isso, disse o bolsonarista moderado. Nesse caso, o remédio não seria muito amargo, não se tornaria um veneno para a sociedade brasileira pensar em anistia a essas pessoas, Rodrigo? Primeiro, eu acho que a gente chama no direito de contradício in terminis, né? Chamar alguém de bolsonarista moderado é uma contradição interna, porque se é bolsonarista não é moderado, se é moderado não é bolsonarista. É interessante a gente colocar as nomenclaturas no seu devido lugar. Ele se vende como moderado, né? Ele é um bolsonarista que usa talher, basicamente. Mas ele está defendendo a anistia de gente que tentou um golpe de Estado. Então, é importante a gente não normalizar, né? Assim como eu já vejo alguns canais não falando mais de extrema-direita, eles falam de ultra-direita, porque fica um pouco mais elegante. Alguns falam só direita, né? Mas é um movimento de extrema-direita, esse movimento se reuniu aqui do lado de casa, porque eu moro aqui do lado da Avenida Paulista. E você vai ver, por exemplo, eu fiz uma rápida pesquisa aqui, você vai ver, por exemplo, Globo, Veja, Poder 360, falando aí em 45, 50 mil pessoas. Só o Brasil Paralelo que falou em multidão, mas não falou o número. Isso acaba tendo uma importância reduzida, porque as pessoas que estão atreladas ao bolsonarismo de maneira muito fiel não vão ver mais Globo, não vão ver Veja, não vão ver mais nada que não seja WhatsApp, Telegram, Brasil Paralelo e coisas do tipo. Então, para eles, essa notícia de que tem 45 mil pessoas nem vai chegar. Né? Eles não vai chegar a ter essa notícia porque para eles nada disso é crível. Para eles só é crível o que eles recebem nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Telegram e o que eles veem no Brasil Paralelo. Então, como a gente conseguiu, graças ao algoritmo, isolar esses grupos, né, de modo que cada um vive praticamente quase que uma realidade paralela, então a quantidade, se essa discussão se flopou ou não, acaba sendo secundário, né? Porque na verdade aquilo ali é feito para dar recorte. Por exemplo, eu vi um trecho da manifestação em que o Silas Malafaia fala exatamente o seguinte, ele fala isso para não ter problema com o Supremo, ele fala, olha, o Supremo, ninguém aqui pode pedir, isso seria burro de pedir o fechamento do Supremo. Aí ele fala assim, quem quer o fechamento do Supremo é o PT. Então é muito interessante como eles são hábeis em criar toda uma realidade paralela, etc. Né? Falar, né, que é o PT que quer fechar o Supremo. Então olha só o duplo twist carpado que eles dão ali. Se é um remédio, me parece perigoso. A gente não pode fazer concessão, e a anistia é uma concessão política, até porque é um ato eminentemente político, e nesse caso a anistia é um ato do Congresso, por meio de lei de iniciativa do Congresso Nacional, é o que está lá no artigo 48 da Constituição, a gente não pode fazer concessão com quem quer dar golpe de Estado.
A gente já teve na história eventos de concessão política, de abrandar a punição para quem tentou dar golpe de Estado. Isso nunca terminou bem. A gente tem que lembrar que os tribunais na Alemanha foram muito benévolos com Hitler quando ele tentou dar o golpe da cervejaria, o putsch da cervejaria. Deram uma pena privativa de liberdade para ele muito branda. Anos depois ele voltou para a rua e depois deu um golpe de Estado ali, depois de ter sido eleito democraticamente. Tem uma galera ali que não sabe lidar com democracia, não está afim de democracia, não vai defender instituições, e essa galera que está por trás do bolsonarismo e sempre esteve. Esse é o DNA do bolsonarismo. Então, me parece que essa anistia, eu não sei com esse Congresso, não coloca a mão no fogo para dizer se vai passar ou não vai passar, até porque a CCJ hoje tem comando por setores do bolsonarismo. Eu não vou dizer que com certeza não vai passar, eu não arrisco fazer isso com esse Congresso atual, mas de todo modo, qualquer concessão política com esse tipo de gente é extremamente perigoso, porque na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão tentar se engendrar algum tipo de instabilidade institucional mais raivosa que só não aconteceu por algum detalhe há alguns anos, porque não foi possível pela conjuntura política, pela conjuntura externa, porque não teve apoio internacional, um golpe de Estado, uma intentona militar, os militares chegaram, uma parte, eu acho que foi o militar da Marinha ou da Aeronáutica chegou a apoiar o Bolsonaro, os outros dois não apoiaram, então o Exército também refutou em parte a tentativa de golpe de Estado, isso é muito importante a gente ter em mente. Vocês lembram que o próprio Biden mandou pessoas dos Estados Unidos para o Brasil algumas vezes, quando ele viu que havia essa possibilidade, ou que essas coisas estavam na mesa postas, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mesmo quando teve um atentado de 8 de janeiro, teve uma discussão. Falaram para o Lula, não invoque, não emita ali um decreto de lei e ordem, porque se você fizer isso, os militares vão tomar o poder. E ele não fez isso, depois de ser alertado pela primeira-dama. Então, a gente tem que tomar cuidado para não tratar sujeitos que querem realizar uma erosão democrática, isso não só no Brasil, mas no mundo, como sujeitos de um ambiente democrático normal e saudável, porque não é esse o objetivo deles. Então a gente tem que tomar muito cuidado e essa preocupação da anistia tem que ser feita dada a sua gravidade. A gente não pode menosprezar esse tipo de gente, não, porque a gente já viu que eles são quase capazes de fazer. Basta ver na eleição a tentativa de desacreditar a eleição, o que fizeram em relação à urna eletrônica, o que a PRF fez no dia do segundo turno. Então a gente não pode baixar a guarda com esse tipo de gente, em absoluto. E, historicamente, isso já gerou problema em mais de uma ocasião. Pois é. Teve já outra manifestação bolsonarista, né, professor, em fevereiro. E aí muita gente está falando, não teve novidade nenhuma porque as pautas foram as mesmas. De fato, só que é o que eu abri o programa dizendo. É uma pauta que não se pode naturalizar. Quer dizer, o que avançou nessa questão de anistia de fevereiro para cá? Isso está mais próximo de uma realidade, pelo menos no Congresso, professor João César? Eu acho que houve algo interessante. Você sabe, Afonso, que nesses meus exercícios constantes de autoflagelação, eu assisti a manifestação inteira da Paulista. E aconteceu algo muito interessante em relação a fevereiro, duas coisas que eu destacaria, vejamos o que vocês acham. Em primeiro lugar, a diminuição significativa da presença dos bolsonaristas. Em fevereiro, em São Paulo, houve aproximadamente 185 mil pessoas. Agora, no domingo, ontem, 45 mil pessoas. É uma diminuição bastante acentuada. Primeiro passo a se pensar. O segundo ponto que eu acho que vale mencionar é que em fevereiro a manifestação teve um caráter muito mais teocrático, ou talvez eu devo dizer teonomista, de maneira mais correta, que é a pretensão última dos que defendem a teologia do domínio, é ter uma ordem social cuja lei principal seja a Bíblia, o Velho Testamento, e não a Constituição. Se se recordam que na fala da Michelle Bolsonaro, ela disse com todas as palavras que religião e política não poderiam estar separados e que, pelo contrário, a união das duas, da religião e da política, levaria à libertação. E a simbologia foi muito marcadamente religiosa. Antes de apresentar o Bolsonaro, ou aquela figura curiosa, que é uma espécie de locutor de rodeio, com o estilo de oratória do Silas Malafaia, sempre gritando, antes de apresentar o Nicolas Ferreira, ele citou figuras do Velho Testamento, o Caleb, sobretudo, que é um jovem que chega à Terra Prometida, Moisés não chega. Ao apresentar o Bolsonaro em fevereiro, imediatamente antes de passar a palavra para o Bolsonaro, ele associou o Bolsonaro ao rei Davi. Não houve nem de longe
nada similar com essa mesma força à manifestação de ontem. Se em fevereiro a manifestação era abertamente o Bolsonaro, eu creio que ontem houve uma forma muito inteligente de apresentar o caso do Bolsonaro sem torná-lo protagonista. Eu explico. Porque ontem, de maneira mais clara, aconteceu algo que em fevereiro nós não assistimos. Em fevereiro, se não me falha a memória, não houve um pedido tão enfático pela anistia e também não houve ataques tão sistemáticos como ontem em relação ao ministro Alexandre de Moraes. A questão da anistia ontem foi, me parece, a questão central, mas com uma mudança. Tanto o Nicolas Ferreira usou a palavra os baderneiros do 8 de janeiro. Isto é, a modificação é que eles passam a reconhecer que houve um crime, que seria a perturbação da ordem pública, e o Rodrigo falará melhor do que nós. Eles são considerados baderneiros, mas em nenhuma circunstância golpistas. Primeiro, giro linguístico. O que permite, então, colocar a anistia na ordem do dia. Mas a anistia, nós sabemos, na verdade, não é para os baderneiros. Isso é pretexto. A anistia que se pretende é para o Bolsonaro. Porque, veja, o que está acontecendo agora em São Paulo, acho que é bastante revelador do dilema que o Bolsonaro vive. Na verdade, o poder, há duas formas de imaginar o poder como um autêntico imã, que a todos e a tudo atrai. Quando você, evidentemente, exerce o poder, hoje o presidente Lula, em São Paulo, o governador Tarcísio, ou quando você possui uma possibilidade real de chegar ao poder. Você também tem esse efeito de se tornar um imã que atrai correntes, apoios políticos. O Bolsonaro perdeu a eleição, portanto está fora do poder. Mas o Bolsonaro está inelegível, portanto ele não pode oferecer uma perspectiva de retorno ao poder. O que vale a dizer é que no jogo da política o Bolsonaro vale cada vez menos. E se em fevereiro foram 185 mil pessoas, agora em setembro foram 45 mil. Afonso, quantas pessoas serão daqui a 6 meses, se ele permanecer na inelegibilidade? O surgimento do Pablo Marçal e o fato de que tantos políticos próximos a Bolsonaro apoiam abertamente Pablo Marçal, como ontem na manifestação Carla Zambelli e Deltan Dallagnol, significa dizer que eles reconhecem no Pablo Marçal a perspectiva de uma possibilidade de poder. O Bolsonaro sendo privado do poder porque perdeu a eleição, da perspectiva de poder porque está inelegível, o Bolsonaro enfrenta um declínio para o qual, creio, ele não está preparado. Por isso, não está preparado porque o declínio significará a proximidade da prisão, do cumprimento da pena pelos crimes que ele cometeu. Então, me parece que ontem a novidade foi, o aspecto religioso não foi tão importante quanto em fevereiro. 2, a anistia tornou-se protagonista, não necessariamente falando-se de Bolsonaro, mas usando o pretexto dos, segundo Nicolas Ferreira, baderneiros.